Comunhão, relacionamento e missão são os pilares da família Igreja do Portão. Ao entrar na igreja, desligue seu celular e ligue-se a Deus. Em caso de emergência, dirija-se às saídas de emergência, portas laterais e portas da plataforma, assim como a porta principal. Evite deixar espaços vazios nos bancos que podem acomodar mais pessoas. Não deixe bolsas nos bancos. Facilite o trabalho dos diáconos para encontrar assentos disponíveis e acomodar mais pessoas. Dê preferência para os convidados. Banheiros. O trocador para bebês fica dentro do banheiro feminino e o bebedouro está no hall interior. Se seu filho ou filha estiver chorando e precisando de atenção especial, dirija-se à sala de apoio para as mães, localizada no nível superior. Ali você encontrará materiais necessários e um ambiente tranquilo. Aos novos amigos convidados, após o término do culto, o Espaço Novo Tempo espera por você. No nível inferior, atrás da nave principal da igreja, você poderá encontrar novos amigos e receberá uma atenção toda especial. E se você é um amigo convidado, preencha o cartão com seus dados completos. Deposite nas urnas ou entregue à equipe da recepção. Teremos o prazer de enviar um presente para a sua residência. Oportunidades para servir. Nas dependências externas e internas da igreja, você poderá encontrar gratuitamente livros, revistas e outros. Leve quantos quiser, presenteie seus familiares e amigos. Após o culto, participe da maior escola do mundo, a Escola Sabatina. Temos grupos de estudos para todas as idades. Faça parte dessa turma. Estacionamento. Procure estacionar seu veículo otimizando ao máximo os espaços e atente para os horários de abertura e fechamento. Sábados, das 8 às 9h15, das 10h45 às 11h e das 11h45 às 12h15. Domingos, das 19h30 às 20h15 e das 21h às 21h30. Quartas-feiras, das 19h30 às 20h15 e das 21h às 21h30. Colabore sempre com a equipe de apoio na recepção e no estacionamento. Eles estão servindo voluntariamente e merecem nosso respeito e apreço. Louve ao Senhor com toda a reverência e de todo o seu coração. Bom dia a todos. Feliz sábado, bem-vindo à Igreja do Portão. Como tenho dito sempre, a igreja mais feliz do Brasil. E vamos louvar o nome do Senhor agora, todos em pé. Santo, santo, santo. E receber a presença dEle através do seu Santo e Bom Espírito entre nós. Oremos. Senhor nosso Deus, querido Jesus, Pai maravilhoso, o nosso coração se alegra demais por estarmos aqui neste momento. Nós vamos, ó Deus, com o coração que está
pedindo, clamando para que o Senhor converse conosco nessa manhã. Que nós possamos, ó Deus, ouvi-lo através das músicas, da pregação e do contato com as pessoas também. Muito obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. dos pequenos é o reino dos céus. Bom dia, crianças. Eu acho que vocês estão com frio. Bom dia. Ah, estão bem aquecidinhos, né? Manhã hoje está gostosa, não está tão frio, né? Hoje eu vou contar uma história para vocês que vai falar sobre obediência, bondade e respeito. Respeito é uma coisa que muitas pessoas crescem e nem lembram que existe. Eu vou pedir permissão, né, e vou chamar aqui o homem líder dessa igreja. O nome dele é Jonas. Ah, ele nem esperava por isso. Não, né? E ele vai ajudar hoje a gente a entender a história de um personagem da Bíblia que foi desrespeitado. Eu vou dar uma pista, não sei se vocês vão acertar. Ele recebeu por herança um manto. Alguém sabe quem é? Opa, quase. Não é Jonatas. Quase, alguém quase falou perto. Opa. Mais ou menos. Yes! Eliseu, você acertou. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, eu vou virar com o pastor aqui para a igreja. Vocês não vão escutar o que eu vou perguntar, só a igreja, tá bom? Espera aí. Pastor, eu posso usar você, a sua carequinha, assim, para contar a história? Pode, fique à vontade, viu? Não vou ter problema nenhum? Não vai ter, quem já teve problema fui eu, fique tranquilo. Ai, que alívio. Então tá bom, vamos lá. Vocês nem escutaram, ainda bem, né? Ele deixou aqui eu usar a carequinha dele. Muito bem. Eliseu, depois que Elias subiu ao céu, ele estava muito chocado com o que ele viu e a responsabilidade que ele tinha. Porque agora, Eliseu, ele tinha que fazer o que Elias estava fazendo, não é verdade? E Elias deixou um homem para pregar o evangelho. E esse homem, ele não tinha o quê? Ele não tinha cabelo. Vira para trás. Olha como que era a cabecinha dele, ó, lisinha. Vocês sabiam que tem pessoas que não respeitam os carequinhas, não é verdade? Mas agora, falando em respeito, a gente pode desrespeitar as pessoas falando assim, aquele careca, aquele não sei o quê, aquele gordo, aquele magro demais. A gente pode ficar falando isso? Não. Vocês querem ver o que aconteceu com os rapazes muito maldosos que esqueceram de ser obedientes e de respeitar as pessoas. Agora Eliseu, ele já tinha deixado o lugar onde Elias havia subido. Ele não estava mais ali, teve que passar um rio, né? Ele teve que jogar o manto dele na água, a água abriu, ele passou, voltou tudo ao normal. Mas ele estava indo assim, muito chocado com o que ele tinha visto o amigo dele embora numa carruagem de fogo. Isso é normal?
Claro que não. E ele estava indo com o propósito de falar de quem? Exatamente. Falar das promessas de que viria um Salvador, né? Para todas as pessoas que ainda não sabiam. Só que no caminho, pastor, quando ele estava indo, apareceram uns rapazes muito maldosos. Que gostavam de desrespeitar as pessoas. E sabe o que eles falaram? O que eles falaram? Sobe, calvo. É isso mesmo. Calvo é uma pessoa que não tem cabelo, assim, quase, né, num todo, assim. Ainda tem um pouquinho, só que ele não deixa crescer, tá bom? Ele não deixa crescer. Mas aquele homem não ficou feliz com aquilo. Aquele homem era um homem de Deus. E a gente tem que respeitar todas as pessoas, e principalmente os homens de Deus. Jesus ensina a gente a amar e respeitar as pessoas. E Eliseu não ficou feliz com ver aquilo, porque tirou toda a concentração dele, todo aquele espírito que ele estava, de ter visto tudo aquilo, e ele sabia que ele tinha que passar, cada caminho que ele passasse, ele tinha que falar do que tinha acontecido, falar da promessa, né, que Jesus viria, pregar o evangelho. E aqueles homens estavam atrapalhando. Sabe o que aconteceu com aqueles homens maldosos? Quem sabe? Exatamente, vieram alguns ursos de algum lugar e levaram embora aqueles rapazes ali, porque eles não estavam respeitando. Pastor, muito obrigado por ter usado nessa carequinha. Valeu. Então, a história vem nos ensinando que nós devemos respeitar todas as pessoas, sejam elas quem forem, da onde elas vierem. Seja daqui do nosso país, pessoas que vêm de outros países, que moram às vezes perto da gente, nós precisamos amá-las e respeitá-las. Assim nós estamos mostrando o amor de Jesus para todas as pessoas. Quantos de vocês aqui querem ser pessoas que respeitam os outros? Quero ver. Ai, que lindo, todos. É isso aí. Nós devemos ser pessoas bondosas. Quem gostaria de fazer oração aqui com a tia? Ai, que delícia, adoro ouvir. Então, vamos lá, vamos começar por você. Vamos fechar os olhinhos para falar com Jesus. Querido Deus, muito obrigada por esse dia, que estamos na casa de Deus, conversando com Ele, que Jesus morreu na cruz para nos salvar do pecado, e que podemos ser obedientes, e em nome de Jesus, amém. Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe esse sábado. Nos ajude a sempre a respeitar os outros. Em nome de Jesus, amém. Querido Jesus, muito obrigada por esse dia. Obrigada por tudo. E porque a gente está aqui, que a gente seja respeitosos. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, agradecemos dia de hoje pela mamãe, pelo papai, amém. Querido Deus, obrigado por esse dia. Sempre abençoe essa igreja que você fez na nossa terra com tanto amor. Que você nos cuide. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vocês já podem pegar a pastinha de vocês, tá bom? Obrigada por todos. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Muito bom. Bom dia a todos vocês. Quero agradecer, professor Ivone, as crianças, muito bom. E aproveitar para lembrá-los que
Hoje, nós estamos encerrando as inscrições para a Escola Cristã de Férias, que estará acontecendo do dia 3 ao dia 7 de julho, aqui na igreja, das 14 às 17 horas da tarde. Nós estamos com uma equipe assim, muito envolvida, comprometida para atender os filhos de vocês. Então, eu gostaria que hoje, aquelas famílias que pegaram a ficha de inscrição, logo após o culto, já me procure na sala do Ministério da Criança, ao lado do Espaço Novo Tempo. Por quê? Nós precisamos ter já certinho o número de crianças, porque precisamos organizar todo o material que será utilizado nessa semana. Então, não esqueçam, hoje, vocês, as crianças, já várias famílias nos procuraram, mas nós precisamos dar confirmação através da ficha de inscrição. E pedimos também para que toda a igreja esteja em oração, que é um projeto de evangelização. Tanto é que para que o seu filho participe, de 6 a 10 aninhos, precisa trazer um amiguinho que não conheça a igreja ainda, tá bom? Então, que Deus nos abençoe e abençoe a cada um de vocês também. Opa, bom dia mais uma vez. Durante o mês de maio, parte de junho, nós colocamos, eu e a Charlone, alguns cartazes espalhados na igreja sobre o Ministério de Louvor. Para nossa surpresa, nós tivemos aí 50 e poucos inscritos, né? Não só inscritos, pessoas que fizeram um teste com a gente, e foi um sucesso. Estamos na expectativa desse mês de julho começarmos todo o preparo para que possamos oferecer a Deus um louvor mais perfeito, um louvor que possa chegar ao seu trono de graça e possa agradar aos ouvidos do Senhor. Em primeiro lugar, ao Senhor, né? Agradamos ao Senhor e não aos homens. Então, se você ainda não fez o seu teste, nós vamos dar esse fim de semana de misericórdia. Então, se você chegou por agora aqui na Igreja do Portão, né, de férias para ficar para sempre, então nos procure a mim, a Charlone, que é a diretora de música desta igreja, e a gente vai fazer um teste com você. Como você vai saber se você passou nesse bendito teste? Se por um acaso no seu WhatsApp apareceu um grupo lá do soprano, contralto, tenor, barítono, parabéns, você está apto para o Ministério do Louvor do Portão. Se você não passou, nos procure também. A gente tem maneiras de fazer com que você, de alguma forma, possa aprender a cantar um pouquinho. A gente tem pessoas nessa igreja capazes de lhe instruir. Então, se você ainda não fez o teste do Ministério do Louvor, me procure a Charlone. Nós vamos estar aqui hoje, amanhã, quarta-feira. Sempre antes e após o culto, tá bom? Nesta manhã, louvando ao Senhor, nós temos a Fernanda e a mensagem será dirigida pelo pastor dessa igreja, o pastor Jonas. Deus nos abençoe.
perante o Rei, diante desse tribunal, estou aqui para ser julgado, afinal, culpado eu sou. Já não posso apelar e nem fugir. Agora tenho que enfrentar ouça a sentença do juiz, mas ele olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Não posso crer, é impossível compreender um amor assim. Que condenado foi por mim e salvo eu fui quando ele se entregou. E ao olhar para a cruz eu começo a chorar. Ela era para mim. Eu penso então no que eu fiz, mas ele olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu caio de joelhos e oro. Eu quero agradecer, mas como mudou a minha vida te ouvir dizer: meu filho, não temas, eu já paguei. Meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Sem culpa. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 24, diz assim: temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Deus deseja estabelecer uma relação íntima com todos nós. Deus deseja estabelecer uma relação muito próxima com todo aquele que deseja ser um verdadeiro adorador. E dentro dessa relação,
A fidelidade é ponto primordial entre o Criador e o adorador. Fidelidade em todas as relações, seja nas relações familiares, de trabalho, de confiança. Devemos praticar a fidelidade, sermos fiéis a Deus, porque isso agrada a Deus. E a palavra diz que aquele que servir a Deus e for fiel até o fim, a coroa está garantida. A cada culto que nós viemos à igreja, nós temos a oportunidade de expressar a nossa fidelidade, devolvendo a Deus o nosso dízimo e também colocando diante dele as nossas ofertas. Nós convidamos os diáconos agora a passarem as salvas para que eu e você tenhamos a oportunidade de exercitarmos a nossa fidelidade a esse Deus maravilhoso que nos tem abençoado a cada dia. Rei dos Reis, hino de ordem 73. Ainda declarando que Cristo é o Senhor e é também o Senhor da nossa vida, vamos ficar todos em pé, vamos cantar juntos um hino muito conhecido, ficou famoso na voz da Sonete e temos o privilégio de cantá-lo essa manhã. Jesus, Tu és a minha vida, hino de ordem 4, 7, 8. Tu
Antes do pastor Diego fazer a oração, nós temos 2 pedidos especiais de oração aqui, que nós queríamos colocar para a igreja, para que de maneira particular todos nós oremos por esses 2 pedidos. A irmã Rose, aqui da nossa igreja, pede que nós oremos pelo seu esposo Marcelo, que ele vai fazer uma cirurgia do pulmão nesta próxima semana, uma cirurgia muito delicada. Também o irmão Claudinei, seu filhinho recém-nascido, teve uma pequena complicação respiratória, está na UTI do Hospital Evangélico, e nós também pede que nós oremos pela recuperação do seu bebê. Pastor Diego, além da oração normal, temos esses 2 pedidos. Nós temos também a nossa mobilização espiritual e a nossa intercessão. Desde ontem, no Chama Coral, nós estamos intercedendo pela vida da Kelly. Nós soubemos da notícia do diagnóstico do câncer, mas nós sabemos que Deus é um Deus todo-poderoso. O Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. E nós temos uma amostra. Diz: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Com esse pensamento no nosso coração, convido você a nos prostrarmos diante da presença do nosso Deus. Eterno Deus e nosso Pai, é em Teu nome, ó Deus, que aqui estamos reunidos, invocando a Tua presença em nosso meio, certos de que o Senhor nos ouve. Senhor Deus, somos pecadores ilimitados, mas diante da Tua presença a nossa fé é fortalecida. Ó Deus, Tu és o motivo da nossa adoração. Tu és o motivo que nos faz darmos louvor em meio à provação. Estamos aqui, ó Deus, de maneira muito especial para Te adorar, mas também para interceder pelos nossos amados. Por um motivo de cirurgia, pelo pequeno Pietro também. Sabemos que ele já experimenta o milagre da vida, mas ele precisa também do milagre da cura, ó Pai. Que ele possa receber restauração pelo Teu poder. Também, de uma maneira muito especial, ó Deus, estamos aqui para interceder pela vida da Kelly. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que sara. E nós pedimos a Deus humildemente que o Senhor venha intervir na vida dela, para a honra e glória do Teu santo e sagrado nome. Venha, ó Deus, ser soberano e usar este momento para fortalecer a nossa fé, purificar a nossa vida e nos restaurar para a honra e glória do Teu nome. Estamos aqui também, ó Deus, para interceder pelas crianças, pelos jovens da nossa igreja, também pelos idosos. Estamos aqui, ó Deus, como família, diante da Tua presença, para ouvir a Tua voz e para responder em gratidão a Ti, por tudo que o Senhor é e tem feito em nossa vida. Aceita, ó Deus, a nossa adoração. Clamamos e o fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Neste sábado, nosso clamor, nosso desejo é que as bênçãos de Deus reservadas para este dia santo, separado, você já possa estar desfrutando. Hoje é um dia também diferente, especial, dentro do calendário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o dia em que nós também celebramos o dia de um grupo especial da igreja, que assim como o pastor Diego e como eu aqui, participam no pastoreio da igreja. Eles são os anciãos da igreja.
E eu quero convidar neste momento os nossos anciões que estão presentes hoje aqui para virem aqui à frente na plataforma conosco. Hoje é o dia do ancião. O ancião é um copastor, ele é pastor em parceria com o pastor da igreja, juntamente com o pastor Diego aqui também. E o ancião, ele compõe aí o pastoreio da igreja, em especial aqui na igreja do Portão. Eles nos auxiliam no pastoreio junto às classes da escola sabatina também. Você que é ancião está conosco aqui hoje. Muitos estão em viagens, alguns estão aí com o coral, né? O coral adventista saiu cantar hoje também. Então nem todos os nossos anciões estão por aqui hoje, mas aqueles que estão vão estar representando aí o ancianato da igreja nessa data especial que é o dia do ancião, né? E a saída aí, você encontrando um dos nossos anciões, você pode estar também cumprimentando pelo dia do ancião. Afinal de contas, o ancião exerce o pastoreio da igreja, mas de forma voluntária. O ancião, ele não é assalariado para desenvolver essa função, mas ele o faz de coração, de forma voluntária, assumindo essa grande responsabilidade, em especial numa igreja desse porte. E assim nós temos a nossa equipe de anciões. Neste momento nós queremos fazer uma prece ao nosso Deus, neste momento. Em seguida a gente tem uma pequena lembrança para deixar aqui com os nossos anciões, em referência a esse dia especial. Nós vamos estar orando aqui, pedimos à igreja que permaneça assim em atitude de reverência. Vamos nos ajoelhar aqui. Nosso Deus e nosso Rei, nós queremos nesse momento nos alegrar e ter a certeza de que o Senhor tem levantado homens diante da Tua igreja para te servirem e para pastorearem as ovelhas que aqui estão. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem chamado homens para, junto de nós, fortalecer o trabalho e refletir a Tua vontade na vida do Teu povo também. Senhor Deus, vem trazer de uma vez mais a Tua bênção sobre cada um deles, como pais, como esposos e também como anciãos desta igreja. Nós consagramos uma vez mais a vida deles em Tuas mãos. Pedimos que o Teu Espírito possa inundar de maneira sobrenatural na vida de cada um deles. Capacitá-los de sabedoria, de temor, de discernimento, para a honra e glória do Teu nome. Que a influência deles possa impactar a vida de cada uma das pessoas que aqui estão e, de maneira especial, abreviar a Tua vinda, é o que nós clamamos. Ainda na Sua presença, Pai, pedimos também que as famílias de nossos anciões sejam sempre por Ti amparadas. Talvez em suas ausências, pela dedicação ao trabalho do Senhor, que a Sua presença de Seus anjos esteja sempre protegendo e habitando o lar de cada ancião. Use-os poderosamente, Pai, de dia e de noite, na trajetória rumo ao céu e na condução deste rebanho do Senhor. Clamamos a Ti isso, Pai, os entregando nas Suas mãos, pela Sua bênção e para a Sua unção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estarão recebendo uma pequena lembrança, é um recipiente de óleo de unção, e nós estaremos na próxima reunião de anciões, abastecendo esse recipiente com um óleo que uma amiga nos trouxe, das oliveiras do Monte das Oliveiras, da primeira prensa das olivas. Então, muito obrigado aos nossos anciões por esse momento especial também. Interessante relembrar na questão da prensa das oliveiras. Segundo a tradição bíblica, o fruto da oliveira, a azeitona, desde a época de Cristo e muito antes disso, da época de Israel, quando foi estabelecido então o tabernáculo, e desde antes disso também, né, desde a época pai Abraão, o óleo para a unção era um óleo especial, era um óleo sagrado, afinal de contas era utilizado em todo o ritual religioso. E, portanto, a oliveira passava por 3 prensas. A primeira, retirava-se o óleo para o serviço do santuário ou serviço religioso. A segunda prensa é o óleo para alimento. E a terceira prensa era para o óleo de queima de lamparinas, ou para atear fogo, fazer fogo em casa também. Então, para você ver, né, a
primeira, a mais pura, a especial, era para o Senhor. O povo não se alimentava do óleo da primeira prensa. Eles nunca souberam o sabor que ela tinha. Por quê? Era para o Senhor. Apenas a segunda prensa. Para você entender melhor, é como você lembrar num caldo de cana, né? Ele põe a cana na moenda ali uma vez, depois ele tira, dobra, passa uma vez, depois ele tira, dobra de novo e passa a terceira vez. A que sai da primeira é como se fosse para o Senhor, a segunda para alimento e a terceira que ficou só o bagaço praticamente, o restinho que sair era utilizado para queima. Nessa comparação simples. Quero agradecer aqui ao Ministério Chama Coral pela programação ontem. O nosso Ministério Chama Coral esteve participando de uma serenata ontem ali, para uma senhora na região do Bigorrilho, onde nas datas comemorativas do ano, o coral já tem feito as suas apresentações, onde nós estamos ali plantando no projeto da próxima igreja a ser plantada pela Igreja do Portão. Já temos uma filha aqui, que é Água Verde, a próxima que estamos aí adotando, com a graça de Deus, e esteja você orando por isso, é na região do Bigorrilho. E ontem lá na serenata que foi feita para essa senhora, que também se manifestou da última vez que foi feita a apresentação, foi algo maravilhoso, o coral se envolveu em peso ali, e foi gostoso de ouvir quando ela desceu do prédio com as filhas ali, e nós informamos que aquele lugar nós estávamos querendo estar lá em breve, né? Ela falou, olha, venham logo para cá, as filhas também, falaram, nós queremos fazer parte desse grupo, queremos fazer parte desse ministério. Então Deus já está nos dando as pessoas, em breve teremos um lugar, esteja orando por isso. O nosso grupo base já está formado desde a época do pastor Pablo, nós vamos estar nos reunindo em breve para um treinamento específico para a nossa atuação naquela região, proclamar o Evangelho do Reino onde nós formos. Bem, hoje eu quero conversar um pouquinho com você, mais uma conversa de um assunto interessante para o bom andamento da nossa igreja. Como pastor dessa igreja, não posso omitir de você que faz parte da membresia, ou você que está nos visitando, como nós estamos crescendo ou não aqui. Infelizmente, na questão da crise que afetou o Brasil e tantos outros países, a igreja também foi afetada um pouco por isso. Afinal de contas, uma igreja, para se manter, ela também precisa de recursos. E nós temos percebido, ao longo dos meses, do ano passado para cá, e dos meses que se passaram, que nossa situação também não está tão bem assim, né? Nós tivemos do ano passado para cá um decréscimo no que diz respeito a dízimos e ofertas. E isso tem afetado algumas programações da nossa igreja e até mesmo projetos que a igreja tem pensado em realizar. Afinal de contas, para que os projetos possam ser alcançados e realizados, nós necessitamos de verba para isso. Nós temos o caixa local da igreja para desenvolver isso. Mas, muitas vezes, as entradas mensais não chegam a cobrir os gastos mensais. Nós temos, é claro, um fundo de reserva que a igreja trabalha com um fundo de segurança, né? Está aqui o Guerreiro, nosso tesoureiro da igreja, que sabe muito bem disso. Mas nós não podemos viver apenas da poupança, como dizem, né? A gente tem que entender que é preciso termos uma segurança assim. Bom, do ano passado para cá, como informação para a igreja, nós tivemos um declínio de 19,4% do que diz respeito à entrada dos dízimos da igreja aqui do Portão. No que diz respeito a ofertas, no acumulado do ano, nós tivemos também um decréscimo de cerca de 46,7%, quase 50% das entradas das ofertas que mantêm as atividades da igreja, seja o prédio, a estrutura ou as programações com os nossos jovens, adolescentes, infantis e tudo que se diz respeito à manutenção da igreja, teve uma queda de quase 50%. E isso tem feito com que muitos projetos nós tenhamos trabalhado de uma forma mais lenta para poder realizar. E é interessante que a igreja esteja ciente disso. Não podemos omitir isso de você, para você saber qual é a realidade da sua igreja hoje. E essa é a nossa realidade. Muitas igrejas, infelizmente, estão passando por algo parecido. Não sei se é no mesmo tamanho, a amplitude da queda das entradas, mas dessa forma parece algo muito frio de se dizer. Afinal de contas,
dízimo diz respeito à nossa fidelidade a Deus e é algo de relacionamento. E as ofertas também é aquilo que nós ofertamos a Deus em gratidão por aquilo que Ele já nos deu. Eu não sei se a crise nos faz menos perceptível as dádivas de Deus ou não, mas a realidade é que isso tem afetado. Para você ter uma ideia, nós temos um custo fixo, aproximadamente mensal, para manter esta igreja com o seu gasto natural das coisas, por exemplo, energia elétrica, o custo de manutenção dos funcionários que trabalham durante a semana aqui, a manutenção do prédio, como você pode ver, nós estamos em manutenção também aqui na parte de cima da nave da igreja, que com o tempo o gesso ali começou a dar problema, tivemos que fazer a manutenção. Outras salas ao fundo também estão passando por manutenções devido à infiltração, umidade e a estrutura do prédio. E o nosso custo mensal fixo é cerca de R$20 mil aproximadamente, né, guerreiro? Nós temos um custo fixo de cerca de R$20 mil mensais para manter esta estrutura, esta igreja. Não é uma pequena igreja. Nós temos aqui o custo mesmo do nosso estacionamento, que é alocado, e tantas outras coisas que estão envolvidas aqui. Só para você ter uma ideia da realidade por trás da beleza do culto e da programação que é que acontece. Talvez em todos os nossos cultos aqui você saia chorando e emocionado, mas talvez você saia pensativo e quem sabe tocado. Isso é importante. Eu quero conversar com você hoje um pouquinho sobre as nossas finanças e as suas também. Como você tem lidado com elas? Para entrar nesse assunto, vamos fechar os olhos, vamos pedir a bênção de Deus, vamos orar. Pai de amor, dá-nos compreensão da sua palavra, usa-nos mais uma vez e abençoa a sua igreja. Por Jesus, amém. A Bíblia traz, no livro de Malaquias, você sabe muito bem a menção do dízimo, mas eu acho interessante ali uma outra menção que diz, no capítulo 4 de Malaquias, no verso 11, quando Deus faz menção de afastar o devorador. Muitas pessoas têm se detido nessa passagem, o devorador. Capítulo 4 de Malaquias, no capítulo 3 de Malaquias, no verso 11. Capítulo 3, no verso 11. Diz ali: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ele fala isso depois de uma sequência de textos sobre a importância de trazer todos os dízimos à casa do tesouro, ou seja, à casa do Senhor. Mas é curioso perceber aqui que ele diz que ele afastará o devorador. E tem pessoas que estão sofrendo com o devorador, né? As pessoas podem dizer: pastor, a coisa lá em casa está complicada, o devorador entrou lá em casa, está devorando o meu salário. E às vezes é fácil de você identificar o devorador. Talvez você não precise nem sequer de um momento de profunda oração e comunhão. Basta você pegar o seu boleto do cartão de crédito, olhar bem em cima, às vezes no canto, às vezes mais ao meio ou do lado, depende de qual é o seu cartão de crédito, traz o nome do devorador. Muitas vezes é você mesmo. Muitas vezes nosso descontrole com as finanças nos torna o devorador. E se eu clamar para que Deus tire o devorador na minha vida, eu tenho que ficar com medo, porque Ele pode tirar a minha vida, porque eu sou o devorador. Como você tem tratado as suas finanças? A regrinha áurea e básica de não gastar mais do que a gente ganha, parece que é difícil de entrar na cabeça de alguns e muito menos no bolso de outros. Muitas pessoas passam por situações, talvez está num bom emprego, a crise veio, teve que sair do emprego, entrou num outro, o ganho é menor, mas o gasto continua mesmo. Esquece que existe uma palavra chamada corte de gastos, onde a gente tem que se adequar àquilo que a gente ganha. Mas como bons brasileiros, a gente vive assim: a gente recebe nosso salário, paga as continhas, paga tudo que tinha, e aí se sobrar, então as pessoas pensam em Deus, e talvez pensam até em algum investimento, ou talvez a ordem inversa. Nós colocamos aquilo que nos preocupa agora em primeiro lugar. Deus nos deu coisas maravilhosas e a gente está preocupada com outras. Às vezes a gente parece perante Deus aquela criança que recebeu um presentinho do pai, um bebê, você já viu isso, né? Às vezes se dá um presente para a criança com embrulho, ela tira o embrulho
e vai brincar com o embrulho. Larga o presente e vai brincar com a caixinha do presente. E você, puxa, se soubesse, não tinha gasto com presente, já que o que ela gostou foi da embalagem. E nós fazemos a mesma coisa. Deus tem presentes grandes a nos dar, mas a gente se entretém com a embalagem e acha que aquilo é tudo de bom, sendo que o presente a gente ainda não teve acesso e ainda achamos que estamos muito bem. A palavra de Deus traz alguns textos interessantes. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, traz aqui uma menção sobre o início da construção do tabernáculo do Senhor e a arrecadação que foi feita para isso. No capítulo 25 de Êxodo, no verso 1, diz ali o seguinte, Êxodo 25, 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Olha que interessante. O requisito que Deus deu para Moisés receber a oferta era o seguinte: a pessoa tem que ter o seu coração movido a fazer isso. Para um coração se mover, ele não pode ser estático. Uma pedra é estática. Um coração movido não é estático. Deus está dizendo, se o coração é movido, então ele vai fazer. Para se mover, ele não pode estar endurecido. Mas o verso seguinte traz mais alguma coisa, diz ali: esta é a oferta que dele recebereis. De quem? Deste homem de coração movido. Ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias como o óleo de unção e para o incenso aromático. E ainda vai mencionando mais: pedras de ônix, pedras de engaste, pedras para a estola sacerdotal, para o peitoral sacerdotal. E ele termina: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Para que o santuário de Deus pudesse ser estabelecido, Deus pediu que corações movidos trouxessem a sua oferta ao Senhor. E olha que interessante, ele pediu uma variedade de coisas. Por quê? Porque nem todo mundo podia dar ouro, nem todo mundo podia dar prata, nem todo mundo podia dar bronze, ou estofa azul, ou púrpura, mas qualquer uma dessas coisas, com certeza, alguém teria na sua casa. Ah, Deus, eu não tenho ouro. Olha, mas eu tenho o estofa azul. Ó Senhor, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho bronze, nem estofa azul. Mas eu tenho óleo, porque no meu quintal tem um pomar de azeitonas. Eu vou tirar a primeira pensa desse óleo e vou levar para servir no santuário. Olha, eu tenho pele de carneiro, porque eu tenho uma criação de carneiros, eu vou levar as peles de carneiro então como oferta ao Senhor. Então cada um se adequou na sua possibilidade. Deus não pediu assim: olha, você só tem oliveira no seu quintal? Traga ouro. Não, não. Deus é Deus. Ele pediu que ele trouxesse aquilo que ele possuía. Ou seja, Deus pede de nós a fidelidade dentro daquilo que a gente pode realizar. Mas muitas vezes nem dentro daquilo que é possível nós o fazemos. Ou seja, um dos requisitos para a oferta ser entregue a Deus, segundo Coríntios, Paulo disse isso, no capítulo 9, versos 6 e 7, segundo aos Coríntios 9, 6 e 7, Paulo diz que a oferta deve ser feita de que forma? De coração. De novo, lá no final da Bíblia praticamente, a mesma menção do início da Bíblia, corações movidos. Daí a gente tira aquela palavra, ele me comoveu. Ou seja, meu coração moveu-se na mesma forma que o dele se moveu. O coração de Deus moveu-se até a cruz por você. Se isso não move o seu coração, jamais diga que isso te comove. Porque só pode mover o seu também, como o de Deus foi movido, se você estiver disposto. E aqui Deus pede de nós exatamente isso. É interessante que Paulo dá um exemplo, em 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 a 5, da igreja de Macedônia. Ele fala assim: olha, vocês da Macedônia, mesmo passando por situações complicadas, e a Macedônia não estava diferente do Brasil hoje, estava em crise, mas a Macedônia enviava ofertas para que as igrejas que Paulo estava colocando,
e instituindo, plantando, pudessem crescer. E eles enviavam suas ofertas para as missões que Paulo realizava. E ali Paulo menciona, em 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 a 5, como eles estavam envolvidos na missão, ao participar de coração para fazer a obra do Senhor crescer. Bem, o resultado disso é a construção do templo do Senhor no Antigo Testamento. Ou seja, depois que Moisés conseguiu todas essas coisas, ele construiu o santuário. Algo semelhante aconteceu, e você sabe, na época de Davi. Ele arrecadou com todo o povo, e quando conseguiu o suficiente, ele ainda teve que pedir para o povo parar, porque estava chegando coisas demais. Então construiu-se o templo, já depois no reinado de Salomão. Depois que o templo foi destruído, o templo voltou a ser reconstruído, na época que os cativos voltaram da Babilônia. Lá Esdras estava ajudando o povo também a reconstruir o templo. E mais uma vez, todo o povo participou, o templo foi construído. Lá no Novo Testamento, Paulo pediu que não só a Macedônia, mas todas as demais igrejas que já estavam estabelecidas, enviassem ofertas para que outras igrejas surgissem em toda a região da Ásia. Hoje não é diferente. Quando nós participamos, nós estamos estabelecendo o templo do Senhor e enviando missões para que outras aconteçam. Nós temos em breve o sonho de uma igreja na região do Bigorrilho. Nós temos missões acontecendo na nossa igreja todos os anos. Realizamos missões este ano, temos mais uma missão para acontecer até o final do ano. Provavelmente no feriado do dia 15 de novembro, há mais uma missão a se estabelecer no interior do Paraná. E para isso, nós precisamos entender que se Deus está pedindo de você o estofo azul, ou o carmesim, ou a púrpura, ou a pele de cordeiro, ou a pele de cabritos, ou seja, o ouro, ou a prata, ou o bronze, e se eu possuo algo disso, a igreja de Deus precisa ser estabelecida. E ali eu vou estar participando, se o meu coração se mover para isso. Corações estáticos não se movem. Eu quero colocar na tela aqui uma imagem. Pronto. Para você viver, a gente precisa de amor, pelo menos dizemos que precisamos. Então a gente vai buscar esse amor. E o amor é algo que nos conduz a algo maior, que é o dar. Por você amar a sua esposa, você deu a confiança, deu o seu coração e deu a sua vida, a ponto de registrar isso em cartório. Por você amar seus filhos, você dá a ele toda a sua afeição, ou a eles a sua afeição, sua dedicação, seu tempo. E se preciso for, muitos pais, se não todos, dariam a sua vida. Bem, então nós buscamos o amor e encontramos um lugar da onde tirar esse amor. Encontramos Deus. Mas aí a gente inventa a história de que a gente pode encontrar também coisas, ou até mesmo amor, para suprir nossas necessidades em outros lugares. E alguns acham que a gente pode buscar, na realidade nossa aqui do mundo, também isso. Ou seja, pense da forma que eu mencionei agora há pouco. Deus ali seria o presente, o mundo seria o pacote. E tem gente que se contenta com o pacote presente. E a gente acaba estabelecendo uma divisão que na verdade não existe. E a gente diz assim, olha, de Deus eu recebo bênçãos, perdão, paz, esperança. Isso me preenche. Mas não é só isso, eu preciso de mais coisas. E então acabo atribuindo a realidade de onde eu estou, o meu trabalho, o meu dinheiro, o sucesso, os bens, etc, etc e tal, que eu posso receber. E assim as coisas parecem que estão muito bem. Mas aí a gente começa a se questionar, e a gente começa a prestar atenção se realmente é isso que a gente quer, ou se não é isso que a gente quer. E aí as coisas começam a se complicar.
E chega um momento que a gente tem que tomar uma decisão. Quem é o seu verdadeiro amor e quem é o seu amante? A Bíblia fala no contexto de casamento, desde o Gênesis até o Apocalipse, sobre essa questão. E ela fala que quando os dois resolvem se casar, dois se tornam o quê? Um. Isso é o casamento. Lembra o que Jesus disse certa vez ao falar do Pai? Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele não orou pedindo que também seus discípulos fossem um com Ele, como Ele era com o Pai? Ou seja, Deus quer que estejamos ligados a Ele. Quando estamos ligados a Ele, fechamos o casamento perfeito. Tanto que a igreja é apresentada na Bíblia como a noiva e Cristo o noivo, sempre o contexto de casamento. Só que às vezes a gente coloca um segundo personagem da história, o amante da história. E quando a gente tira de foco Deus, a gente coloca outras coisas no lugar, o pacote se torna o presente. Ou seja, o mundo pode se tornar nosso esposo e não Deus. E aí a questão vem: bem, se eu não me sinto abençoado, se eu não me sinto perdoado, se eu não me sinto em paz, se eu não tenho esperança, o que as pessoas fazem normalmente? Elas vêm para a igreja buscar mais isso? Às vezes não. Uma vez eu conversei com um amigo que não está na igreja. Ele disse: olha, eu não me sentia abençoado, eu não me sentia em paz. Sabe o que eu fiz? O quê? Eu larguei a igreja. Eu desisti de Deus. Eu fui buscar em outro lugar. Alguns falam isso, acho que na psicanálise. Os psicólogos estão aqui e também manjam muito mais. É a coisa, né? É o vazio que cada um tem dentro de si, que é buscar em algum lugar. E esse vazio a gente sabe. Eclesiastes 3:11 diz que é a eternidade que Deus colocou no nosso coração, ou seja, o espaço do tamanho de Deus que está aqui. Mas as pessoas vão buscar às vezes lá do mundo, em vez de buscar aqui dentro. E aí eu vou me enterrar no trabalho, eu vou me enterrar talvez no dinheiro, no sucesso, nos bens, para tentar suprir aquela necessidade que eu não estou achando mais. E talvez eu vou continuar me angustiando. Talvez eu vou optar pelas drogas ou qualquer outra coisa. Mas e quando o oposto acontece? Quando eu estou com um problema no meu trabalho, ou o dinheiro está faltando, o sucesso já não é uma realidade, os bens estão sendo entregues para pagar dívidas, o que eu faço? Eu me apego a Deus? Alguns sim, outros se desapegam de vez de Deus. Você percebeu que muitas vezes a nossa fidelidade está diretamente ligado a quem é nosso amor e quem é nosso amante? Do amante você tira apenas o prazer, os momentos, mas é do amor que você convive em todos os momentos, bons ou ruins. Então, nesse momento que a situação começa a apertar na minha vida, e talvez o trabalho começa a se tornar escasso, eu abro mão do quê? Muitas vezes. Muitas e muitas vezes pessoas vieram conversar comigo e disseram: pastor, a situação está complicada e eu perdi o emprego. E se Deus não me der um emprego até semana que vem, eu vou aceitar aquela proposta que foi me dada para trabalhar todos os sábados. Olha, pastor, a situação está complicada lá em casa, as finanças se apertaram, pastor, daqui para frente nada de dízimo nem oferta na igreja. Como se a igreja fosse um clube social onde eu pago mensalidades e tenho direito a certas regalias de sócio. Não, a igreja não é isso. A igreja não é esse prédio, não é uma estrutura. A igreja é você. E quando eu afeto o meu relacionamento com Deus por causa das coisas que vivo neste mundo, eu não estou prejudicando a igreja, eu estou prejudicando a minha vida e a minha salvação. Porque se essa igreja não tiver condição de se manter, nós vamos nos dividir em grupos, nós vamos nos reunir nas casas, mas o evangelho jamais deixará de ser anunciado. Só que se eu me desligar de Deus por qualquer outra coisa deste pacote de presente que é o mundo, que me desfocar do presente real que é Deus, eu posso perder, sim, em muito, na minha vida eterna. Então a gente tem que começar a parar e analisar o que realmente é importante. Deus traz alguns textos na Bíblia que são relevantes no que diz respeito a isso. 1 João 2,15 diz:
Não ameis o mundo, nem o que o no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não tenho como servir a dois senhores. Eu tenho que amar a Deus ou ao mundo. Eu tenho que viver no mundo, mas não amá-lo. Diz mais aí João 15:19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. E a gente busca o amor do mundo e o favor de Deus. Na verdade, você precisa buscar o amor de Deus, e do mundo você receberá favores. Bem, Tiago 4, verso 4 diz mais: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Não. Quanto mais profundo eu me envolvo com o amante, mais angustiado fica o coração do meu amor. É assim no seu casamento, não é diferente para com Deus. Deus faz tudo para mover o seu coração, mas muitas vezes nosso coração está petrificado por aquilo que nós recebemos do mundo e achamos que o mundo é o nosso Deus. Você viu que no fundo tudo está ligado à idolatria? Porque eu amo e adoro aquilo que mais eu recebo, só que a gente considera dádivas e bênçãos só o que enche o bolso, não o que enche o coração. Deus concedeu a salvação, a vida e a vida eterna a você, mas a gente não leva isso em conta. Quando o saldo da nossa conta está no negativo, a gente não leva isso em conta quando você recebe uma declaração de dispensa do trabalho. Mas quando a gente tem tudo isso, o dinheiro está sobrando na conta e tudo está bem, aí ser cristão é a cereja do bolo. Mas quando as coisas estão ruins, a primeira coisa que você devora é a cereja do bolo. É ser um cristão. Bem, Deus quer que a nossa vida não seja como esse contexto. Deus quer que nossa relação de amor com Ele seja única e verdadeira. Olha o que diz Tiago 4, 13 a 16: ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece? Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. A gente quer contar com sucesso pensando só na gente mesmo. Olha, eu vou fazer esse plano, está traçado já a minha vida. Vou fazer esse curso, aquele curso, aquela pós, esse mestrado. O meu sonho é chegar em tal nível, ter tal salário, ter a minha casa em tal lugar, me aposentar com tal idade. Deus fala, o seu louco, como ele disse nos evangelhos, aquele homem que queria construir grandes celeiros, amanhã te pedirão sua vida. E o que será? O que Deus está querendo dizer? Se os seus planos não dependem de Deus, ele tem algum problema. Nossos planos precisam depender de Deus, não de nós mesmos. Porque se eu acho que com minhas forças, com meus braços, eu vou conquistar a vida, o sucesso, o dinheiro, não é assim que funciona quando Deus está envolvido. Ageu 2,8 diz, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Se tudo pertence a Ele, por que eu vou pedir para o mundo? O mundo também pertence a Ele. É como se eu dissesse para você, olha, esse celular eu peguei emprestado do pastor Diego. Que bom. Então, pastor Jonas, o senhor me empresta? Eu falei, acabei de dizer, esse celular não me pertence, eu peguei emprestado do pastor Diego. Então, você me empresta? Eu falei, não, você tem que pedir para ele. Ele que é o dono, não sou eu. E a gente pede ao mundo as coisas e agradece ao mundo pelas coisas, sendo que nunca pertenceu a ele. Todas as coisas pertencem a Deus. O ideal de Deus para nós é diferente, não é esse. Se tudo pertence a Deus, a nossa relação é essa. Nosso amor é para com Deus e Ele sim vai nos dar todas as coisas, bênçãos, perdão, paz, esperança, trabalho, dinheiro, sucesso, bens e tudo mais. Não tem divisão, tudo vem dEle. Eu tenho que ir direto a Ele, direto ao dono das coisas.
O mundo não tem o poder sobre as coisas que possui, porque não possui. Tudo pertence a Deus, o próprio mundo é dele. Para isso a gente tem que nortear nosso coração e movê-lo segundo a vontade de Deus. Deus quer uma geração diferente, e é essa geração que Deus quer. Esse texto é um dos mais belos que a autora Christiane White escreveu, está lá na página 57 do livro Educação, e a gente pode relembrar, lendo o que diz ali: a maior necessidade do mundo é a de homens que se não comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Mas um caráter tal não é obra do acaso, não, nem se deve a favores e concessões especiais da providência divina. Um caráter nobre é o resultado da disciplina própria, da sujeição da natureza inferior pela superior, a renúncia do eu para o serviço de amor a Deus e ao homem. Esse tipo de caráter você não ganha de Deus em uma oração ou em 40 madrugadas de oração. Precisa de ação também. Deus muda o meu coração, e você sai e mantém o mesmo conceito das coisas e a mesma indisciplina com as coisas. Nada vai mudar. Deus não ouve a minha oração. Eu acho que é o contrário. Você não ouve a oração de Deus. Quantos têm envergonhado a causa do Senhor por um comportamento errado? Quantos não só retêm aquilo que Deus pediu, como também ainda maculam a imagem de Deus ao carregar o nome de cristão, mas não ser realmente o que deve ser. Tem muitos cristãos que estão com seu nome sujo, não porque a crise o levou a isso, mas pelo bel prazer de não honrar com seus compromissos. Tem muito cristão que foi demitido de empresas, não pela crise, mas pelo mau comportamento, por falcatruas dentro do trabalho ou do ambiente de trabalho. Tem muito cristão que tem aí o seu carro, que anda pelas ruas, mas que com certeza não carregaria um adesivo da igreja, porque ele sabe que o que ele faz não condiz com o nome cristão. Vai mais do que o assunto de dízimos e ofertas, tem que ver com o nosso caráter. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres segundo o seu coração. Para isso, nosso coração tem que ser movido, como disse Êxodo 25, verso 1, verso 2. Aquele que tiver o coração movido, este vai colaborar com a causa do Senhor, porque o seu coração não ficou na mesma posição que sempre esteve, ele moveu-se para perto de Deus. Já disse isso uma vez e repito: ah, pastor, mas é difícil, é que essa é a minha personalidade. Eu falei: meu amigo, se Deus, que é todo poderoso, não pode mudar a sua personalidade, ninguém pode. Ah, pastor, mas esse é o meu jeito de ser. Se você aceitou a Cristo, agora você deve viver o jeito de Cristo ser, não o seu jeito de ser. Precisamos acordar para essa realidade. O mundo precisa conhecer a Cristo por cada um de nós. E para isso nós temos que ter um coração disposto a fazer a vontade de Deus, não mesquinho. A gente precisa entender que não é apenas um devolver do dízimo, ou o ofertar, que eu estou demonstrando no meu cristianismo, mas é em todas as demais coisas que eu realizo daquela porta para fora. A autora Christiane White disse certa vez: ah, se nós soubéssemos quanto o mundo nos observa, tudo o que nós fazemos, faríamos diferente. O mundo observa você. O pastor Jonas não está vendo o que você faz na sua casa ou no seu trabalho. O pastor Jonas não sabe o que você faz quando nem sequer a sua esposa ou seu marido está vendo. Mas Deus vê. Mas Deus não é fofoqueiro, fique tranquilo.
mas Ele é justo. E isso deve tremer o nosso coração ou mover o nosso coração. Agimos de forma diferente. Meu apelo para você nesta manhã é aquele: Deus necessita de homens, e esse homens não é apenas homem masculino, é a humanidade. Deus necessita de homens e mulheres que estejam dispostos a fazer a vontade de Deus e ser firmes mesmo quando o céu possa cair. Que céu pode ser esse? Pode ser o emprego, pode ser estabilidade nacional, pode ser o que for. Mantenha-se firme pelo que é reto, porque se Deus não puder sustentar você, ninguém poderá. Pastor, mas Deus entende. Eu estou passando assim, pastor, eu tenho, com isso eu tenho um certo problema, eu tenho um problema com relação a isso, seja dízimo, seja oferta, ou comportamento, mas Deus entende minha situação, pastor. Se Deus fosse brasileiro, Ele entenderia. Eu sou o único que diz que Deus não é brasileiro. Porque se Deus fosse brasileiro, do jeito brasileiro, essência de ser, Ele não levaria em conta os seus pecados, Ele não levaria em conta nada disso, e Ele não levaria você para o céu, Ele desceria do céu para morar na terra. Mas Deus é Deus, por isso Ele quer nos levar de um lugar impuro, pecador e imperfeito, para um lugar puro, perfeito, celestial. Para isso é necessário mudança de comportamento. Deus espera isso do nosso coração. Reveja a forma como você tem administrado a sua vida espiritual, como você tem administrado a sua vida financeira, como você tem administrado a sua família, os seus filhos, e veja se há nisso aquilo que Deus deseja que há, ou que venha a existir. É isso que eu quero que você pense, medite nesta manhã, que sejamos homens e mulheres cujo coração é movido por um Deus poderoso e cujo caráter é transformado pelo exercitar dele todos os dias. Ore-se no espelho e reconheça quem você é e quem Deus é para você e em você. Nós vamos ouvir uma mensagem musical neste momento. A Fernanda vai cantar. Enquanto ela canta, pense em como está o seu coração, parado ou movido, e leve em conta a necessidade de mover-se para a ação. Há um mundo que precisa conhecer a Cristo, e talvez muitos só conhecerão através da sua vida. É fácil adorar quando a sua vida é o reflexo de um vencedor. Quando o público aplaude emocionado seu louvor. Quando tem nas mãos tudo que sonhou. É simples se entregar quando o vale da escuridão não aflige o seu lar. Quando a lágrima não escurece a luz do teu olhar. Quando todos sempre querem te abraçar. Hoje quero adorar, não importa a situação. Entrego por inteiro em tuas mãos. Hoje vem me transformar pela humilde oração. E peço tua paz e teu perdão. É fácil adorar quando a sua vida é o reflexo de um vencedor.
Quando o público aplaude emocionado seu louvor, quando tem nas mãos tudo que sonhou, é simples se entregar. Quando o vale da escuridão não aflige o seu lar, quando a lágrima não escurece a luz do teu olhar, quando todos sempre querem te abraçar. Hoje quero adorar, não importa a situação, me entrego por inteiro em tuas mãos. Hoje vem me transformar pela humilde oração. Lhe peço tua paz e teu perdão. Como o cego anseia a luz, eu quero ver brilhar a tua glória em teu altar. Perante tua presença, não saio sem sentir o toque do eterno amor em mim. Hoje quero adorar, não importa a situação, me entrego por inteiro em tuas mãos. Hoje vem me transformar pela humilde oração. Lhe peço tua paz e teu perdão. Oh, oh, oh. Lhe peço tua paz e teu perdão. Amém. Vamos ficar em pé e fazer uma prece ao nosso Deus. Que você tome essa decisão de adorar a Deus, não importa a situação. Seja o Brasil um país rico, seja um país pobre, seja em crise ou sem crise, Deus e seu relacionamento paira acima das águas. Deus nos chamou por cabeça e não por cauda. Para sermos isso, basta nós estarmos nas mãos de Deus e confiar em Deus. Ouse confiar em Deus. Se você ainda não fez, faça. Aí você vai encontrar paz, aí você vai encontrar bênção, aí você vai encontrar tudo mais, deixando que Deus se preocupe com essas coisas. Deus é maior. Vamos orar. Bom Pai, nesta manhã conversamos aqui na sua presença sobre adorar a Ti. E além da canção aqui apresentada também nos levou a isso. Queremos ser adoradores não pelo que sentimos, mas pelo que o Senhor sentiu naquele dia na cruz. Por isso, Pai, se a sensação do nosso coração agora é forte ou é fraca, que isso não seja levado em conta, mas que a nossa mente possa remeter à cruz e lembrar o que o Senhor fez por nós, e baseados no seu sacrifício, que as nossas atitudes daqui para frente sejam diferentes. Que sejamos homens e mulheres que honram o coração de um Deus de amor, um Deus sábio. Que um dia, quando este céu que hoje cobre nossa cabeça se abrir de ponta a ponta, que nossos olhos não baixem à terra, humilhados e envergonhados, mas que subam aos céus para fitar os seus olhos, para podermos dizer: eis o nosso Redentor, a quem tanto aguardávamos. Pai, que nossa vida aos seus olhos, nesse dia, quando Ele chegar, possa ter honrado aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Nos colocamos nas suas mãos
como humildes adoradores, reconhecendo a sua santidade e poder e nossa pequenez e pecaminosidade. Por isso, Pai, nos perdoa e nos eleva para mais perto de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, aqueles que estão conosco,